a lei visa proteger dados de pessoas físicas, tá? Não pessoas jurídicas. No final do ano passado, então, o governo editou uma medida provisória. Essa medida provisória foi convertida em lei recentemente, a questão de um mês atrás. E, basicamente, o que essa MP fez foi criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Uma das coisas que a gente vê com muita frequência no escritório são clientes incomodados em serem regulados, né? Principalmente clientes que não atuam em setores regulados da economia, se sentem desconfortáveis de, olha, agora tem novas regras, vai ter uma autoridade nacional, isso é ruim. Por um lado, pode ser ruim, né? Quer dizer, explorar uma atividade econômica com menos liberdade, né? E mais ônus regulatório, mas, por outro, o que eu costumo dizer para esses clientes é que é melhor ter uma autoridade nacional de proteção de dados preparada para lidar com assuntos de privacidade do que você ter que se relacionar, às vezes, com autoridades que não têm o menor conhecimento do assunto e que têm, às vezes, uma visão um pouco xiita do assunto. Tá? Então, órgãos de proteção de defesa ao consumidor, membros do Ministério Público, tendem a ter uma visão um pouquinho mais dura das normas positivadas no nosso ordenamento jurídico, e isso causa uma série de transtornos e dificuldades para os negócios. Então, costumo vender isso como algo positivo, e eu acho que deve ser visto como algo positivo mesmo. Tá? Então, há outros pontos que a MP trouxe, né? Ela viabilizou o compartilhamento de dados sensíveis de saúde. A gente vai falar um pouquinho o que é dado sensível, o que é dado não sensível. Flexibilizou a regra de revisão humana de decisões automatizadas. Como vocês sabem, quer dizer, muitos negócios e aplicações hoje na internet são feitas por algoritmos, né, quer dizer, são feitas de maneira automatizada, e muitas jurisdições há normas específicas para garantir ao titular dos dados algum tipo de pleito num processo de revisão dessa decisão automatizada. Tá? O prazo de adaptação mudou, né, originalmente era de 18 meses, passou a 24 meses, então a lei vai produzir efeitos, né, entrar em vigor em agosto do ano que vem. Então, esse prazo de um ano que a gente tem até lá, é um prazo curto de adaptação. Tá? Como muitos de vocês já devem saber, devem estar acompanhando esse assunto, o prazo de adaptação à lei, o prazo de compliance de dados pessoais, é um projeto que demanda muitos meses de trabalho, envolve várias áreas dentro das empresas, não só o jurídico, mas área de TI, área de marketing, vários departamentos, várias áreas dentro da empresa vão ter que lidar com esse assunto nos próximos meses. Então, reforçando só esses pontos, quer dizer, a LGPD, então, esse é um panorama da lei, né? Ela protege a privacidade como um dos objetivos e fundamentos da disciplina de proteção de dados, mas há outros fundamentos também, é importante mencionar isso: desenvolvimento econômico e tecnológico, inovação, livre iniciativa. Isso é super importante porque, numa eventual investigação no futuro, quer dizer, é possível sustentar que a lei ela permite, ela admite, né, e respeita a importância de você respeitar a inovação, novos modelos de negócio, mas dentro dos limites, de alguns limites estabelecidos pelo próprio legislador. Tá? Traz as hipóteses que autorizam o uso de dados. Aqui tem uma confusão comum também, que é as pessoas falam, não, preciso obter consentimento para tudo. Isso não é verdade. Né? Primeiro, a lei não proíbe o tratamento de dados. É importante deixar isso claro desde o início. Você pode tratar dados desde que da maneira adequada, da maneira definida pelo legislador como sendo adequada. O consentimento é apenas uma das hipóteses de tratamento de dados. Há diversas outras hipóteses para você tratar dados de usuários dos serviços. Tá? Então, obrigação legal, muitos setores regulados há uma obrigação legal de coletar e armazenar determinados tipos de dados. Setor financeiro, setor de saúde,
execução de um contrato, quer dizer, às vezes você sequer iniciou uma relação contratual com o indivíduo, então você está coletando dados dele como um ato preparatório à celebração de um contrato futuro. Então, tem uma série de fundamentos e de justificativas legais para você tratar de dados pessoais. Importante, um ponto importante aqui. Já ouvi muito advogado dizer que, na dúvida, pede o consentimento. Isso é um erro, tá? Um erro grave. O consentimento, ele traz consigo uma série de limitações. Se você obtiver o consentimento do titular para tratar um dado, você vai ficar amarrado no ponto de vista a sua flexibilidade para mudar as finalidades para o uso desse dado vai ficar muito limitada por conta do consentimento que foi obtido. Então, é importante entender exatamente que tipo de dado vocês estão coletando, para qual finalidade, para conseguir enquadrar da melhor maneira o fundamento legal para o tratamento desses dados. Então, necessidade de medida de segurança de informação e do sigilo de dados, isso é outro aspecto super importante. Não basta você coletar e armazenar dados de acordo com a lei e com as diretrizes estabelecidas pela lei. É necessário também se precaver, a empresa adotar todas as medidas necessárias para proteger essa informação de incidentes de segurança, por exemplo. Tá? Tem fixação de parâmetros de responsabilização para os agentes de tratamento de dados pessoais. A gente já vai falar um pouquinho dos diferentes tipos de agentes que podem tratar de dados pessoais no país. E, dentre outros temas, né? Tratamento de dados pelo poder público, etc. Então, conceitos importantes da lei. Tá? Obviamente, o primeiro aqui embaixo é o conceito de dado pessoal. Dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa natural, como eu disse no início, tá? Não pessoa jurídica, uma pessoa natural, identificada ou identificável. Se parasse no identificada, estava ótimo. O problema é o identificável, ainda mais nos dias de hoje, em que você consegue cruzar uma série de informações e chegar a um indivíduo. Então, este conceito, que foi espelhado no conceito de dado pessoal da legislação europeia, ele é muito abrangente. Tá? E por essa razão, é importante que as empresas tomem um cuidado no momento de coleta de informações, para se certificar, de fato, que elas estão coletando informações, se essas informações forem consideradas dados pessoais, que elas vão fazer isso da maneira mais adequada possível. Então, o gênero é dado pessoal. Dentro do gênero dado pessoal, você tem dado pessoal sensível e não sensível. Tá? O não sensível é por exclusão, é tudo aquilo que deixa de ser sensível. O dado pessoal sensível, ele é basicamente dados relacionados a raça, etnia, religião, opinião política, dados de saúde, dado genético, biométricos. Esses dados são considerados sensíveis. O que é um dado sensível? Um dado pessoal sensível é aquele que exige um cuidado maior por parte dos agentes econômicos que lidam com essas informações. Outro conceito importante, anonimização. Né? Anonimização, basicamente, o conceito da lei é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, isso é um ponto super importante, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação a um indivíduo. Tá? Então, quando você tem um dado anonimizado, ele não é considerado um dado pessoal de acordo com o próprio legislador. Tá? Isso dá para a empresa uma série de alternativas e uma certa flexibilidade para tratar dessas informações sem ter que recorrer e cumprir com todas as obrigações previstas na lei. Esse meios técnicos, esse termo meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento é super importante para indicar o seguinte, se hoje eu uso uma tecnologia de anonimização que não me permite, no dia de hoje, reverter este processo de anonimização e reidentificar o indivíduo, isso é considerado anonimizado aos olhos do legislador. Tá? Agora, se este mesmo processo
de anonimização permitir a reversão, uma espécie de engenharia reversa e a identificação deste indivíduo, isto não será considerado anonimização para fins da lei, para os fins da lei, perdão. Tá? Ou seja, numa situação como essa, o agente vai ter que seguir todas as orientações e diretrizes estabelecidas pelo legislador para tratar dos dados pessoais. Um outro conceito importante que nem todo mundo conhece é a pseudonimização, um nome difícil até de pronunciar, né? Aqui é um pouquinho diferente, quer dizer, o dado ele perde a possibilidade de associação a um indivíduo, se não por meio do uso de uma outra informação, tá, que uma informação adicional mantida separadamente pelo próprio controlador. Tá? Então, é você cruzar informações e identificar um indivíduo. Quer dizer, este é o processo de pseudonimização. Outros conceitos importantes. Então, titular é a própria pessoa natural detentora, né, o titular dos dados pessoais, que são objeto de tratamento. O controlador é a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados. Tá? E o operador, geralmente, é aquele que realiza o tratamento dos dados. Então, é muito comum você ter alguém na linha de frente, então, aqui, no caso, num relacionamento com o consumidor, né, você tem o prestador do serviço, ele é o controlador dos dados, cabe a ele a tomada de decisões referente aos dados que estão sendo coletados dos seus respectivos clientes. E o operador pode ser um terceiro, que é contratado por esse controlador para tratar desses dados, coletar esses dados, armazenar esses dados e fazer qualquer outra atividade de tratamento de dados pessoais. O último conceito importante é o conceito de encarregado. Tá? Encarregado, a pessoa indicada pelo controlador, ela pode ser tanto física ou jurídica. Teve muita discussão sobre isso na Europa, quando da aprovação da GDPR, do Regulamento Europeu. Tá? Tinha muita dúvida sobre a possibilidade do encarregado, né? Que o encarregado, no fundo, é o ponto focal do contato com os titulares de dados e com a autoridade nacional. Tá? Tinha muita discussão na Europa sobre qual é o modelo ideal do encarregado. Quer dizer, ele pode ser um funcionário da empresa, precisa ser um terceiro, pode ser uma pessoa jurídica. Né? E na Europa, chegou-se ao consenso que não tem problema ser um terceiro, não tem problema ser alguém de dentro da empresa, desde que essa pessoa, este encarregado, tenha autonomia, tá, para exercer as suas funções de encarregado e de buscar, né, o compliance da empresa com a LGPD. Princípios da LGPD. Eu vou tentar passar um pouco rápido, porque eu acho que a apresentação está um pouco longa, eu não quero entediar todos vocês aqui logo depois do almoço. Mas princípios. Aqui tem vários princípios importantes previstos na lei. Muitos desses princípios já estavam previstos no Código de Defesa do Consumidor. Então, o princípio da finalidade, quer dizer, o tratamento deve se dar para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Adequação, compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular. Quer dizer, você não pode, numa hipótese em que você obtenha o consentimento para uma finalidade específica, você não pode usar aquele dado para uma outra finalidade. Necessidade, quer dizer, o tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Livre acesso, a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento. Né? Qualidade, garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados pessoais. Transparência, um princípio também previsto na legislação consumerista, né? Garantir aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de dados. Medidas de segurança, como eu mencionei, quer dizer, tem um capítulo todo dedicado à segurança na lei. Tá? Tanto o controlador quanto o operador tem uma obrigação legal de garantir que esses dados não vão ser vazados, né? Quer dizer, não haverá incidentes de segurança, ninguém vai roubar esses dados e fazer mau uso desses dados, provocando algum dano para o titular. Prevenção, quer dizer, uma postura mais preventiva,
se antecipar a ocorrência de danos, né, e adotar todas as medidas necessárias para isso. Não discriminação, evidentemente, muito se fala também, e na literatura estrangeira também é assim, sobre o uso de dados para fins discriminatórios, né, usar dados para cobrar produto ou serviço mais caro, discriminar um usuário que esteja eventualmente numa condição isonômica em relação ao outro consumidor. E prestação de contas, né, demonstração pelo agente de adoção de medidas eficazes, capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas. Aqui vou falar um pouquinho da autoridade. Já mencionei que a autoridade foi criada, então, pela lei, quer dizer, na verdade, criada pela MP, que alterou a lei. Né, a autoridade ela é ligada à estrutura da Presidência da República, com vinculação à administração pública direta. Esse não é o modelo ideal. Tá? Em qualquer setor regulado, a literatura tem uma literatura muito completa, dizendo que em setores regulados o ideal é você ter uma autoridade com autonomia decisória, com independência financeira, né, e que não se sujeite a influências políticas. Tá? Esse não é o modelo ideal, porque a nossa autoridade ela vai estar vinculada à Presidência da República, né? Mas a boa notícia é que isso tem um caráter transitório, quer dizer, depois de 2 anos, o Poder Executivo vai avaliar, então, os custos-benefícios de uma transição para um modelo de autarquia federal vinculada indiretamente à administração pública. Tá? É muito difícil, a gente ao longo das discussões da MP, a gente entendeu que era, de fato, muito difícil para esse governo, né, um governo que se diz liberal e que está enxugando o tamanho do Estado, querer criar mais uma autoridade com independência. Isso tem uma série de custos para o Estado brasileiro. Então, esse foi o modelo transitório que se desenhou para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, composição da agência, né, e aqui, dentre as competências da agência, vale lembrar que ela pode elaborar diretrizes, né, fiscalizar e aplicar sanções. Tá? Então, ela tem, inclusive, poder normativo. Tá? Então, muitos dos pontos que são omissos ou obscuros da lei poderão e deverão ser regulamentados pela futura autoridade. Então, aqui, enfim, só trechos da lei. Tá? Que, basicamente, o ponto, acho que interessante aqui é que ele adota mecanismos que são importantes em setores regulados, tá? Que são mecanismos de consulta e audiência pública. O propósito disso é você garantir mais legitimidade à produção normativa da agência, consultando a sociedade sobre as normas que se pretende aprovar. E ao final ali tem análise de impacto regulatório, que é um conceito super importante em regulação setorial também. Né? A gente, logo depois do movimento de privatização, no final da década de 90, a gente criou várias agências reguladoras, e muitas dessas agências, eu tenho muita experiência também com regulação, muitas das agências aprovavam normas sem analisar o impacto regulatório de determinadas normas no mercado. Tá? Então, isso está se solidificando na literatura, não só estrangeira, mas brasileira também, e isso acho que é um ponto positivo também que foi adotado pelo legislador. Tá? Aqui só um comentário final. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados também vai manter uma comunicação permanente, né, um fórum permanente de comunicação com os órgãos reguladores, propriamente ditos. Tá? O que significa dizer que, se, por exemplo, tiver algum conflito, uma norma setorial, uma norma de telecomunicações, setor financeiro, né, saúde, alguma norma da ANS, a autoridade nacional vai procurar, nesse contato com outros órgãos reguladores, endereçar essas antinomias e esses conflitos normativos. Então, aqui a gente chega num ponto importante, né, que eu acho que eu mencionei en passant no início, mas bases legais para tratamento de dados. Consentimento é apenas uma delas, como eu mencionei no início. Tá? Para efetuar o tratamento de dados, é necessário ter uma base legal. Essa base legal pode ser o consentimento, mas pode ser outros fundamentos legais que estão previstos na lei.
quais são eles? Né? Aqui a gente ilustra, acho que quase todos, né, Natália? Então, consentimento é o primeiro que está ali no canto esquerdo. Políticas públicas pela administração pública, quer dizer, a administração pública pode tratar de dados, né, para execução de suas políticas públicas. Contrato, como eu mencionei também no início, quer dizer, é legítimo você coletar dados no contexto em que você vai endereçar algum ponto sobre a execução de um contrato. Quer dizer, um usuário tem um contrato firmado com uma operadora de telecomunicações, por exemplo, está fazendo uma reclamação, quer dizer, é natural que você possa coletar esses, você não precisa do consentimento dele para isso. Né? Proteção à vida, ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Interesse legítimo, ou legítimo interesse. Esse é um ponto que tem alguma diretriz na lei, mas isso vai ser regulamentado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tem muita discussão sobre isso na Europa. Tá? O que é um legítimo interesse, o que pode ser considerado legítimo interesse para o tratamento de dados pessoais. Obrigação legal, então, cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Eu preciso coletar esses dados porque o Bacen me manda coletar, armazenar esses dados por 5 anos. Tá? Pesquisa, né, realização de estudos por órgãos de pesquisa. Processo, exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Tutela da saúde, mais uma vez, né, tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde e autoridade sanitária. E proteção ao crédito, né, também um ponto que foi incluído na nossa lei. A nossa lei ela é muito espelhada no GDPR, que é o regulamento europeu, mas ela tem algumas diferenças, né? Então, algumas, eu acho que a proteção de crédito, por exemplo, não está previsto no regulamento europeu. Direitos dos titulares. Então, rapidamente, sobre os direitos, né, o titular dos dados, então, ele tem uma série de direitos. Tá? Um outro comentário que a gente gosta de fazer para os clientes no escritório é o projeto de compliance de dados, ele não termina nos próximos 12 meses. Ele começa agora e vai continuar para o resto da vida profissional, da vida comercial dessa empresa. Tá? Por quê? Porque pela simples razão de que o titular dos dados ele tem uma série de direitos e a empresa precisa estar preparada para atender esses direitos. Então, desde direitos de acesso aos dados tratados pelo controlador, a portabilidade desses dados. Né, no setor de telecomunicações teve muita discussão no passado, alguns anos atrás, sobre portabilidade numérica. Era um caos você migrar o número da sua operadora para uma outra operadora. Então, você está insatisfeito com a operadora A, quer migrar para a operadora B, e aí você fala, eu quero portar o meu número. Era um caos, porque você tem discussões técnicas relevantes de interoperabilidade de rede entre esses operadores. Então, o direito à portabilidade está assegurado na Lei Geral de Proteção de Dados para o titular dos dados. Tá? Retificação, o titular tem o direito de retificar dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Revogação e exclusão, né? Quer dizer, o titular tem o direito de revogar o seu consentimento e mais do que isso, ele tem o direito de pedir a exclusão dos seus dados pessoais. Tá? E oposição, aqui é a questão de solicitar a anonimização, bloqueio e eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. Então, aqui eu já vou passar rapidamente por esse, porque eu acho que a gente já tocou nesse assunto. Então, o indivíduo tem direito de obter informações claras e adequadas a respeito dos procedimentos utilizados para decisão automatizada. A LGPD prevê o direito do titular de solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado, que afetem os interesses do titular, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou aspectos de sua personalidade. Em caso de não fornecimento das informações, a ANPD poderá realizar auditoria, né, para verificação de aspectos discriminatórios. Porque aqui tem entre parênteses ali, tem o não fornecimento de informações com base em segredos comerciais ou industriais. O próprio legislador permitiu isso. Tá? O dispositivo
correspondente, ele fala que ressalvado os segredos industriais e comerciais da empresa. Ou seja, a empresa ela pode abrir quantidade de informações sobre o tratamento automatizado de dados até um determinado limite, que não lhe cause um prejuízo também, um prejuízo ao seu negócio. Tá? Privacy by design, rapidamente, um conceito importante também, é um princípio importante, tá, de privacidade. Isso, desde há muito tempo se fala em privacidade por desenho, o que é basicamente você formatar os seus produtos e serviços, zelando pela privacidade dos futuros usuários desses produtos ou serviços. Tá? Então, desde do scratch, né, desde o rascunho, você realmente zelar e tomar o cuidado de formatar um produto que observe os direitos, a intimidade e a privacidade dos usuários. Tá? Segurança da informação. Aqui uma notícia, né, que dá um pouco a ideia do que o nosso país é o segundo país com mais ameaças por e-mail, né? Então, isso dá um pouco uma noção do que a gente pode enfrentar daqui para frente. Eu lembro de ter visto uma palestra interessante, um pessoal técnico falando sobre segurança da informação, uma colocação que eles fizeram me marcou, que não existe sistema 100% seguro, né? Sistemas de TI hoje estão sujeitos a algum tipo de falha, seja humana, seja do próprio sistema, que pode gerar um incidente de segurança. Tá? Então, os agentes de tratamento, como eu mencionei no início, devem adotar medidas de segurança, técnicas administrativas capazes de proteger os dados dos seus usuários. Né? A agência, a autoridade nacional de proteção de dados pode dispor sobre padrões técnicos mínimos. Tá? Acho que aqui tem eu mencionei do poder, sobre o poder normativo da autoridade nacional, e tem muitos pontos da lei que precisam e vão precisar ser complementados por normas infralegais. Tá? Daí a importância de se acompanhar audiências públicas, consultas públicas, porque é nesse momento que os stakeholders, que a sociedade em geral tem a oportunidade de manifestar a sua opinião sobre determinadas regras que a autoridade está pensando em positivar. Tá? Então, os agentes de tratamento também se obrigam a garantir a segurança da informação mesmo após o término do tratamento. Tá? Aqui, duas perguntas para o debate, né? Quer dizer, sua empresa adota quais medidas de segurança de informação na proteção de dados pessoais? Né? Existe alguma política voltada à mitigação de riscos em caso de incidente? Né? Então, aqui a gente lista alguns exemplos de medidas de segurança que podem ser adotadas. Então, política de segurança da informação, gestão de identidade de acessos, né? De identidade e acesso. Então, você tem determinados tipos de dados vão poder ser acessados por quem precise acessar esses dados. Tá? Então, quando se fala de LGPD, a gente sempre fala muito do usuário, mas a LGPD produz um efeito para dentro de casa também, que é no tratamento de dados de colaboradores. Tá? Então, pegando um exemplo aqui, se as informações dos colaboradores, algumas informações dos colaboradores estão acessíveis a todos da empresa, isso não é razoável. Quer dizer, o ideal é que só o pessoal do RH tenha acesso a determinados tipos de informação, justamente para a finalidade, para o exercício da sua função. Tá? Utilização de criptografia de dados em transmissão e armazenamento, monitoramento de segurança da rede, incluindo a utilização de firewalls, detectores de intrusões, etc. Presença de sistema de backup, segurança de informação orientada ao supply chain. Enfim, tem uma série de medidas e de sugestões para reforçar um pouco medidas de segurança. Aí alguém pergunta, mas se ocorrer um incidente de segurança? Daniel, você disse que não tem nenhum sistema 100% protegido, né? Então, a própria lei traz também essas diretrizes. Tá? No caso de um incidente de segurança, o controlador deve comunicar não só ao titular, mas também à autoridade. Tá?
E aí, no mínimo, ele deve indicar, deve apresentar essas informações. Então, a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, informações sobre os titulares envolvidos, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, né? Os riscos relacionados ao incidente, os motivos da demora, no caso da comunicação não ter sido realizada imediatamente, né? As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos. Tá? E aí a autoridade vai verificar a gravidade do incidente e pode, eventualmente, determinar ao controlador a adoção de outras providências, como a ampla divulgação do fato em meios de comunicação e medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Tá? Acho que agora a gente está chegando mais para o final. Transferência internacional dos dados também é um assunto super importante. Tá? Nos dias de hoje, principalmente no mundo online, você tem muita informação armazenada na nuvem. E nem sempre esses servidores estão localizados no país. Tá? Então, às vezes são servidores que estão localizados fora do país. E aí surge a questão, tá, mas está onde? Em qual país? Esse país tem confere o mesmo grau de proteção aos dados do titular que era a jurisdição brasileira? Tá? Então, a própria lei traz algumas hipóteses, né? Então, se o país não proporcionar o mesmo grau de proteção, você pode, por exemplo, o controlador pode oferecer garantias, né, para o cumprimento dos princípios e dos direitos do titular. Tá? E aqui tem alguns exemplos de como ele faz isso. Né? Ele pode adotar cláusulas contratuais específicas, cláusula padrão contratual. Né? Na Europa é muito comum que autoridades dos Estados-membros consultando a comissão, a autoridade no âmbito comunitário europeu, sobre a suficiência de uma determinada cláusula. Então, aqui tem uma série de hipóteses para transferência internacional de dados. Chegando acho que na parte dolorosa do assunto, que são as penalidades. Né? Evidentemente, como em caso de descumprimento, como qualquer obrigação legal, a empresa está sujeita a sanções, tá? Que podem ir desde advertências até multas, bloqueios dos dados. Né? Então, a lei traz uma série de sanções para isso. Multas. Né? As multas podem ser de até 2% do faturamento da empresa ou do grupo ou do conglomerado. Tá? No CAD, tem muita discussão sobre a aplicação de multas, né? Porque segue mais ou menos o mesmo racional, que é um percentual do faturamento. E as multas podem ser multas muito altas. Tá? Mas o legislador aqui trouxe um limite, que é o limite de 50 milhões por infração. Tá? E ainda a possibilidade de multa diária para compelir a empresa a cessar as violações. Responsabilidade dos agentes, rapidamente, acho que eu estou terminando. Então, eu mencionei que nós temos a figura do controlador e do operador. Tá? Basicamente, o controlador, como eu disse, é a quem compete tomar as decisões relacionadas ao tratamento dos dados. Então, ele tem uma exposição maior, digamos assim, mas o operador também tem o seu nível de exposição de responsabilidade, principalmente se ele não só não obedecer à lei, obviamente, mas se ele não seguir as instruções do controlador. Então, quando você é operador, você tem que tomar cuidado para seguir não só a lei, mas também seguir as diretrizes do seu cliente, no caso de um controlador de dados pessoais. Quando você é controlador, você precisa tomar o cuidado de orientar adequadamente todos os terceiros que vão tratar de dados pessoais dos seus usuários. Exceções à responsabilidade. Sempre tem exceção à responsabilidade. São basicamente 3 exceções. Tá? Não realizei o tratamento de dados, né, que você está me atribuindo, que foi objeto desse dano, ou, ainda que eu tivesse realizado esse tratamento, eu segui à risca o que a legislação fala, ou, terceira hipótese, quando por fato exclusivo, né, culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros. Então, já indo para o final, a título de conclusão, o que é a LGPD? Né? Ela representa uma tendência normativa global, impulsionada pelo regulamento europeu,
que entrou em vigor em maio de 2018, e pelos constantes escândalos envolvendo o tratamento ou uso indevido de dados pessoais. Tá? Mencionei Cambridge Analytica no início, mas você tem uma infinidade de exemplos de danos provocados a titulares de dados com vazamentos, por exemplo, incidentes de segurança. A aprovação de uma lei nesse sentido e a criação de uma autoridade, portanto, geram maior segurança jurídica em relação ao tratamento dos dados. Né? Como eu mencionei, quer dizer, é melhor você lidar com uma autoridade preparada, que vai entender as suas dificuldades, do que lidar, às vezes, com uma autoridade que não conhece muito o funcionamento de, por exemplo, uma aplicação de internet, etc. Não impede inovação, acho que isso é importante, né? Não proíbe o tratamento de dados, né? Você pode tratar dados desde que você faça de acordo com a lei. Não impede nenhuma empresa de criar modelos de negócio utilizando esses ativos. Tá? Então, a correta utilização de dados pessoais é benéfica para a economia, gerando eficiências em mercados existentes e possibilitando o surgimento de negócios inovadores. Tá? Demanda postura proativa da empresa na adoção de boas práticas em relação às atividades que envolvem o tratamento de dados pessoais. Isso é super importante, porque, pelo que a gente tem visto, pela nossa experiência, a postura de negação, às vezes, de determinadas empresas, às vezes prejudica a própria empresa, né? Prejudica a empresa aos olhos daquela autoridade que fica desconfiada e não pega leve com aquele agente econômico, e às vezes cria um problema de imagem também. Então, uma postura proativa, transparente, é sempre preferível numa situação como essa. E requer a implementação de projetos de conformidade com a LGPD o mais breve possível, tendo em vista a proximidade da entrada em vigor da lei. Isso é o que eu mencionei no início. Esse é um projeto longo, que demanda muitos recursos, não só urbanos dentro das empresas, mas também recursos financeiros, mas certamente eu presumo que o efeito positivo que a empresa vai ter, se antecipando e se adequando à lei, certamente vai ser muito melhor do que o prejuízo de imagem, se ela sofrer uma sanção, o prejuízo de uma sanção pecuniária muito pesada por parte da autoridade. Então, acho que essas são as mensagens principais que eu queria deixar. E o último slide cita o exemplo de um caso recente, em que tem não sei se vocês sabem, mas tem um promotor de justiça muito atuante no Distrito Federal, chamado Frederico Serroy, que acompanha todas as discussões de proteção de dados no país e questiona as empresas, os agentes econômicos, sobre os tratamentos de dados associados aos seus produtos e serviços. Tá? Então, isso aqui é um caso recente que envolve o Vivo Ads, e assim, tem uma série de críticas a fazer para esse promotor, né? O primeiro é que, quer dizer, ele pediu à empresa, tá? Eu posso falar abertamente aqui, a gente não está atuando nesse caso, mas a gente sabe só o que está na mídia, né? Ele pediu à Vivo que apresentasse um Data Protection Impact Assessment, né? O DPIA, que é como é mencionado na Europa. A gente tem a figura do relatório de impacto na nossa lei também, mas ele solicita esse documento a Vivo antes mesmo da entrada em vigor da lei. Tá? A lei só vai produzir os seus efeitos a partir de agosto. Então, a rigor, quer dizer, você não teria nenhuma obrigação legal de apresentar esse documento para a autoridade hoje. Evidentemente que, né, desde que ela tenha condições de comprovar que ela fez tudo de acordo com as normas vigentes, né, no que diz respeito à privacidade, eu mencionei que existem várias ainda, não faria sentido você impor uma sanção por conta disso. Enfim, era isso. Espero não ter entediado muito vocês com esse assunto, mas a ideia era passar mesmo um panorama geral sobre a lei, de forma resumida, e estou aberto a perguntas aí. Obrigado. Pessoal, a gente vai abrir para 10 minutos de pergunta. Quem quiser, só levantar a mão.
Daniel. Gente, desculpa eu cheguei um pouco atrasado, meu nome é Ronaldo Lemos, eu sou essa pessoa que está aqui no slide e trabalho junto com o Daniel e com a Natália, e a gente está abertos para ouvir vocês. Então, o que vocês tiverem de perguntas, dúvidas sobre o dia a dia, sobre a prática de proteção de dados, estamos totalmente à disposição. Queria pedir até para a Nath também para subir aqui, para a gente compor o slide de forma mais fidedigna, e estamos abertos, gente, para o que vocês quiserem. Vamos lá. Daniel, uma coisa que eu tenho dúvida é a questão do consentimento que você tratou logo no começo, né? Que ele não é necessário em todos os casos. Eu fico em dúvida no caso da empresa, porque se você tem uma justificativa legítima, né, um legítimo interesse, você poderia coletar o dado, armazenar, tal. Mas eu fico em dúvida como é que você vai conseguir justificar isso no caso de pegar, por exemplo, dados dos seus clientes, consumidores, e manter um cadastro? Se não é melhor ter o consentimento, apesar das consequências que ele acarreta, né? A partir do momento que você pede. Posso fazer um comentário? Ponto importante, porque o consentimento, ele é efetivamente, ele tem dois lados, né? Ele é uma moeda que tem cara e tem coroa. O consentimento é a prática mais utilizada de embasamento para coleta de dados, mas quando você utiliza o consentimento, você tem que dar ao seu cliente todos aqueles direitos que o Daniel mencionou. Então, direito de excluir o dado, direito de se negar a dar o consentimento, direito de ter retificação dos dados. Então, ele tem um bônus, né, porque ele é o mecanismo mais utilizado, mas ele tem também um ônus, que é você ter que estar preparado para dar todas essas direitos sendo efetivados. Agora, exemplos de casos em que você não precisa do consentimento. Um exemplo muito claro é relação contratual. É quando você já tem, por exemplo, um contrato que se renova muitas vezes todo mês, né? É o caso, por exemplo, de prestação de serviços de telecomunicações ou energia, etc. E no contrato você tem regulada a relação com o seu cliente. Então, esse é um exemplo de dispensa do consentimento. Mas o exemplo que eu acho que é mais relevante para todos que estão aqui é legítimo interesse. E legítimo interesse ainda é uma categoria que tem poucos elementos no Brasil, a gente sabe como ele é tratada fora daqui, mas ele abre sim a possibilidade para diversos tipos de tratamento sem você ter o consentimento prévio ou outros embasamentos como aquele. Vou dar um exemplo que eu acho que é bastante importante, que é caso de inteligência artificial. Então, o legítimo interesse, ele abre o caminho para você desenvolver novas modalidades de tratamento de dados inovadoras, você experimentar com outros tipos de uso dos dados, e para isso você não precisa de um consentimento suplementar, e em alguns casos, como é o caso, por exemplo, de relação contratual, você não precisa, vamos dizer assim, de uma autorização prévia do titular dos dados. Então, acho que esse ponto é bem importante. Marcelo. Só complementando um ponto. Tá bom. Só complementando um ponto do Ronaldo, a gente olha, de fato, para outras jurisdições, né, que estão mais desenvolvidas nessa discussão, para tentar obter um feeling do que pode ser considerado legítimo interesse. Né? Como você viu, acho que quando você lê a lei traz algumas diretrizes, mas ela não é suficientemente clara. Você tem uma infinidade de hipóteses que podem se enquadrar, e de propósito. Tá? Ela não é exaustiva de propósito, porque você tem uma infinidade de situações que podem ser consideradas legítimo interesse. Então, o que a gente faz? A gente acaba orientando os nossos clientes, a gente olha para fora, para o que há de mais moderno nessa discussão e mais evoluído nessa discussão, por exemplo, na Europa. Tá? Mas isso também não é nenhuma garantia de que a autoridade nacional vai seguir a mesma lógica. Tá? Mas, pelo menos, é um ponto de partida. Quer dizer, você consegue diminuir um pouco a sua incerteza, né? E a gente, como advogado, sempre procura ajudar os nossos clientes a mitigar o risco, controlar um pouco o risco. Então, você consegue diminuir a incerteza olhando para a experiência estrangeira, mas, obviamente, com a ressalva de que isso não é garantia de que a autoridade vai ser razoável. Aliás, eu diria que a grande regra no Brasil é que as nossas autoridades não são nada razoáveis.
Acho que o Marcelo quer falar. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Então, a maioria dos nossos clientes estão baseados na lei do saque, né? Na lei do call center. Eu vou até mostrar como vai ficar o produto daqui a pouco, então vocês ficarem um pouco mais tranquilos. Mas, por exemplo, sei lá, a lei do saque fala que eu tenho que guardar os dados daquele consumidor por X anos. Beleza? Beleza. Para atendimento. Então, aí tudo bem. Então, eu não precisaria de consentimento. Me corrija se eu estiver errado, tá, galera? Então, eu não preciso de consentimento para isso. Aí eu pego aquela informação, mando para o marketing manda aquele e-mail marketing bacana para o meu cliente. Cara, a lei do call center não deixa claro, assim, não posso mandar e-mail marketing. Então, nesse caso, se eu estiver errado, eu precisaria do consentimento dele para eu poder disparar esse e-mail marketing, porque não está baseado na lei lá do órgão regulamentador, tô certo? Você tem uma questão que o consentimento ele é vinculado ao princípio da finalidade. Então, se você tiver elencado aquele tipo de uso como finalidade, ok. Por exemplo, a lei do call center, então, se eu armazeno os dados pela lei do call center, eu não preciso de consentimento, certo? Sim, isso. Mas se eu for disparar um e-mail marketing depois, eu precisaria, porque a lei do call center não me deixa fazer isso, certo? Ou não fala explicitamente disso, ou não? Em princípio, certo. Mas a resposta não é preto e branco, porque depende da relação contratual que você tem com o seu cliente. Depende do contrato que está em vigor com ele. Então, o que é interessante é que vários setores têm legislações específicas. Um exemplo é a lei dos call centers, um exemplo é o setor de saúde, outro exemplo é o setor de telecomunicações. Na Lei Geral de Telecomunicações, você tem, por exemplo, uma cláusula que autoriza o uso dos dados, inclusive para fins de processamento, desde que agregados e anonimizados, por exemplo, que está além do que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, um dos desafios da gente como advogados é harmonizar a Lei Geral de Proteção de Dados com as regulações setoriais, incluindo essa. Como a gente faz isso? A gente faz isso montando uma matriz de risco que a gente compartilha com os clientes, bastante objetiva, verde, amarelo e vermelho. A maioria absoluta dos casos vai ser verde, e quando é amarelo, a gente compartilha com o cliente a tomada da decisão, dizendo, olha, você pode fazer isso, mas você vai ter tais e tais riscos, que são riscos informados, e nesse mercado, tomar risco é importante também, não é que tudo é proibido, eu acho que é o que o Daniel falou. A lei, ela não vai vedar atividades que você faz no dia a dia, mas você precisa saber os riscos e os riscos que você está tomando. E em casos extremos, a gente fala, ó, isso aqui é vermelho. E aí, quando é vermelho, a gente fala, recomendamos não fazer, porque é certeza que vai dar problema. Então, enquanto a autoridade não é constituída, e esse ponto é importante, cabe a quem está fazendo o papel de adaptação e de compliance com a lei, tomar decisões informadas e apresentar para o cliente uma matriz de risco. Então, esse caso que você acabou de me dizer, ele é um caso em que, em princípio, você vai ter que olhar qual é a relação completa entre o titular e a empresa que vai enviar os e-mails e assumir alguns riscos. E muitas vezes eu vou te falar, vai em frente, mas para mitigar esse risco, está aqui algumas precauções. Você vai ter que ter um opt-out muito claro, você vai ter que informar a pessoa sobre a relação do que está acontecendo, vai ter que dar o direito dela, por exemplo, entender por que ela está recebendo aquele e-mail e assim por diante. Então, feito isso, a resposta é, pode seguir em frente. Bom, boa tarde. Na verdade, eu acho até que já foi parcialmente respondido, que é justamente com relação ao direito de exclusão que é dado ao consumidor nesses casos. Então, eu entendo que tem um certo conflito com as leis do call center aí, que permite esse armazenamento. Sim. E principalmente com relação a empresas que eu não faço o tratamento de dados para obter ativos com isso, por exemplo, repassando para terceiros, mas eu sou uma plataforma de empréstimos, por exemplo. Certo. Eu utilizo aquele score do cliente para avaliar o meu risco. Vocês entendem que tem algum conflito com relação ao direito de exclusão dos dados do consumidor? Quer falar? A gente está trabalhando muito com a questão de crédito. A questão de crédito, ela tem um privilégio, né, sobre outras áreas e sobre outros setores, porque existe na lei uma exceção específica para a área de crédito que permite o tratamento de dados, e isso é um fundamento, inclusive, para essa permissão. Aí a pergunta que se faz é, então eu posso fazer o que eu quiser, né? É claro que não, você vai ter que mitigar isso com outros pontos de proteção da lei. Mas a área de crédito é uma área que
existe uma peculiaridade da lei brasileira. Isso não existe necessariamente na Europa. Isso gera atenção, inclusive, para empresas que transitam dados do Brasil para a Europa, mas, dito isso, é uma área em que, se eu tiver que analisar o seu caso específico, você vai ter uma amplitude de atuação maior, por exemplo, que outros setores, como, por exemplo, saúde, onde os dados são, inclusive, dados sensíveis, e aí as precauções são muito maiores. Mas, nesse setor, a amplitude é maior, mas também não dispensa de fazer as cautelas, etc. Só complementando o Ronaldo e o último ponto levantado pelo Bruno, só fazer um comentário vindo do geral e para o específico. É o seguinte, conflito de norma em direito você soluciona por basicamente três critérios: cronológico, hierárquico e específico. Tá? Então, cronológico é basicamente lei posterior, revoga anterior. Hierárquico é você tem uma norma maior, então Constituição Federal, né, quer dizer, ela prevalece sobre normas em patamar hierárquico inferior, e leis específicas e leis gerais. Tá? Então, acho que só pegando o gancho do comentário do Ronaldo e voltando para o ponto do Bruno, acho que precisa olhar exatamente cada norma e interpretar juridicamente cada norma para entender o que deve prevalecer. A gente gosta de sugerir aos nossos clientes que, na dúvida, sempre procure adotar aquela medida que seja mais pró-usuário, tá? Porque a probabilidade de risco é menor. Tá? Mas para uma análise mais detida, a gente precisa olhar cada norma. Tá? E aí eu queria pegar um ponto que você falou, a lei, o decreto do SAC me permite armazenar esses dados. Acho que tem um primeiro aspecto importante que deve ser olhado, se é uma faculdade ou uma obrigação. Tá? Porque o que a lei fala, a LGPD fala, é que, por exemplo, no caso de pedido de exclusão, tem uma exceção que o legislador traz, que é, olha, se o titular pedir a exclusão, você tem que excluir, exceto se você não tiver obrigação legal de manter. Então, bem lembrado. É por isso que você consegue usar esse dispositivo se for uma obrigação legal. Se for uma faculdade, alguém pode dizer, olha, é uma faculdade, não é uma obrigação, então você não tem justificativa ou fundamento legal para manter esses dados. Vamos lá, mais perguntas? Oi. A definição de titular é a pessoa que é a dona do dado. Eu te pergunto, no caso de um paciente, por exemplo, um paciente que veio a óbito, se existe alguma pessoa que possa pedir a exclusão dos dados dele em nome dele, por exemplo. Perfeito. Ótima pergunta. Eu, particularmente, a minha visão é de que dados não é uma relação de propriedade. Pelo contrário, é uma relação que você tem direito sobre o dado, mas não é necessariamente equivalente a quando você tem a propriedade de um bem móvel ou um bem imóvel que você pode fazer tudo aquilo que você quiser com ele. Então, o dado, por exemplo, nesse caso de falecimento, aplica sim a regra de sucessão. Então, herdeiros vão ser as pessoas que são responsáveis pela, vamos dizer assim, tratamento futuro ou que tiver que ser feito do dado. Agora, lembrando, no caso de dado pessoal, a proteção se extingue com a morte, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi desenhada para proteger a pessoa em vida. Então, esse ponto eu acho que ele é muito importante. Você tem, sim, uma transferência dos direitos remanescentes para os herdeiros, mas, por essência, leis gerais de proteção de dados são atrelados à pessoa física enquanto viva. É diferente, por exemplo, de direito autoral, onde, se você faz uma criação artística ou literária, aquele direito ele sobrevive 70 anos após a morte do autor. No caso aqui de proteção de dados, leis gerais de proteção de dados são desenhadas para protegerem pessoas em vida. Então, esse ponto é importante. Agora, quer dizer que se o direito se extingue, não precisa fazer mais nada, etc., aí você entra nessa área em que você tem que gerir risco. Vai haver alguns direitos que vão sobreviver, sim, e aí são os herdeiros que vão fazer a gestão daqueles direitos. Pegando esse gancho, eu posso, por exemplo,
eu, Bruno, entrar em contato com uma empresa em nome da minha mulher e pedir a exclusão dos dados dela? Não, Beleza. por isso que o dado ele é pessoal, né? Trata-se de um direito personalíssimo. O que você pode é você, a sua esposa ou alguém obter algum tipo de, te dar uma procuração. Então, nada impede que você vire procurador para aquelas finalidades. Mas a regra geral é que é um direito personalíssimo. Só realmente o titular pode fazer aquela gestão. Agora, ele pode outorgar essa gestão, inclusive para fiduciários. E esse é um business que está crescendo cada vez mais, né? Você tem cada vez mais empresas se propondo a ser fiduciárias. O que significa isso? Uma espécie de depositário dos dados de outras pessoas. Eu visitei agora uma empresa no Vale do Silício, em que um empresário está querendo justamente que você deposite os seus dados com eles. Eles querem virar uma espécie de banco de dados. Então, como essas leis nossas agora permitem você sacar o dado, né? Lembra do direito que o Daniel mencionou ali, que você pode pedir para ter acesso ao dado? O que essas empresas que estão surgindo fazem elas dizem, saque o seu dado do Facebook, do Google, etc., deposite aqui comigo, eu vou monetizar o seu dado e eu vou te pagar em dinheiro. Ele vai te dar uma conta bancária atrelada com o seu dado e dizendo, aqui eu sou o seu fiduciário. A palavra fiduciário significa confiança, né? Confie em mim, eu vou atuar no seu interesse e eu vou pegar ali um FII de 10% e vou te depositar 90% do que eu monetizar do dado. Então, nesse sentido, isso tem acontecido, que são transações em que o titular do dado outorga o seu direito de gestão para um terceiro. Mas a origem do direito de gestão é atrelada à personalidade de cada indivíduo. Opa. Ronaldo e Daniel. Eu sou do setor educacional e nós temos, por exemplo, eu gostaria de colocar duas situações. A primeira, por exemplo, você tem um aluno que está sendo captado agora, então para esse você vai pedir a opção de fazer o tratamento dos dados dele. Mas você tem toda uma série de alunos que eles estão vindo sem a vigência da lei. Então, a primeira pergunta, no caso, seria, por exemplo, eu devo substituir todos os contratos, eu considero, por exemplo, o princípio da irretroatividade da lei. Essa é uma questão. A outra questão, por exemplo, você tem um vínculo contratual com o aluno, e a inadimplência. Você manda essa inadimplência para um escritório de cobrança. Ele faz a cobrança. Tudo bem. Aí você tem um outro liame, que é o contrato de prestação de serviço que você tem entre a instituição e esse escritório de cobrança. Só que esse escritório de cobrança, ele utiliza um terceiro serviço, que é a higienização de dados. Ou seja, os telefones são desatualizados, os endereços são desatualizados, ele vai terceiriza. Com esse, eu não tenho esse vínculo. Então, no caso de uma responsabilidade depois, obviamente que eu vou ser o responsável, porque eu tenho a responsabilidade original de fazer a proteção desses dados. Como eu vou fazer o meu processo de regresso sobre esse direito de regresso, sobre esse escritório com o qual eu não tenho. Então, são essas duas questões que eu gostaria que vocês, se pudessem esclarecer, e também agradecer desde já a bela exposição. Tá? Excelentes perguntas. Vou começar pela última, tá? Aqui, lembra que o Daniel falou dos personagens da lei, né? O controlador, o operador, tem que entender se esse escritório que você contratou, qual que é a posição dele com relação a você. Se ele, por exemplo, não é um operador de dados seus. Porque é interessante que essas figuras, elas não são estáticas, né? Em alguns momentos você é operador com relação a determinados dados, e em outros momentos você é o controlador com relação àqueles mesmos dados. Então, é muito importante, no momento em que você analisa um negócio, por exemplo, no setor, no caso de educação, de já desenhar as hipóteses
de uso do dado, por exemplo, para finalidades de cobrança. E aí a empresa com quem você vai trabalhar, primeiro, tem que olhar se ela fez a adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados. Essas leis, elas têm um efeito de dominó, né? Você tem que exigir que quem passa dados para você fez a adaptação e exigir aquele para o qual você passa os dados também tenha feito a adaptação sobre pena de estar descumprindo as obrigações legais. Mas supondo que a empresa de cobrança com quem você trabalha já fez isso, aí a pergunta que é remanescente é a seguinte: aquilo está previsto na minha relação contratual com os meus alunos? Se sim, ok. E a segunda coisa, essa empresa com relação a mim atua como um operador e eu sou o controlador dos dados? Então, é esse tipo de análise que a gente faria quando a gente analisaria esse dado. Obrigado, gente, obrigado. Às vezes dá um trava-língua aqui. Mas, então, isso é muito importante, porque a resposta é, posso continuar fazendo isso? Sim, pode, desde que você tenha tomado essas precauções prévias, que são os elementos de adaptação à lei, e aí você pode continuar a fazer isso. Com relação à sua primeira pergunta, que é sobre relações pregressas e relações futuras, né? Se você já tem uma relação contratual em curso com os seus alunos, há diversos entendimentos que dizem que não é preciso um novo consentimento. O que você vai precisar é atualizar os termos do seu consentimento, porque você estabeleceu aquela relação contratual no âmbito de uma vigência prévia da lei e, de repente, a lei passou a entrar em vigor. Então, os seus clientes, independente de você atualizar ou não a relação com eles, passam a ter novos direitos que decorrem não do contrato, mas da própria lei. Então, nesse sentido, o entendimento majoritário, claro que teria que olhar o caso concreto, é de que não precisa do reconsentimento, desde que, assim que a lei tiver para entrar em vigor, você informe o cliente do novo rol de direitos e, obviamente, passe a tratar os dados deles de acordo com a nova legislação. Vocês lembram quando a GDPR entrou em vigor na Europa? A quantidade de e-mail que a gente recebia dizendo, olha, entrou em vigor uma nova legislação, gostaríamos de avisar vocês. Eu não sei o caso de vocês, mas eu, por exemplo, recebi, acho que centenas de e-mails, né, avisando que uma nova legislação entraria em vigor, etc. Nós vamos ver isso acontecer no Brasil. Aqueles e-mails que chegavam da GDPR eram exatamente isso. Eram empresas que já tinham relações contratuais com os seus clientes, que não precisariam obter de novo o consentimento, mas como havia uma nova legislação entrando em vigor, ela estava avisando os seus consumidores e clientes de que aplicava-se um novo conjunto de regras. Então, nesse sentido, não precisa ter o trabalho de reconsentir, mas é importante que quando a lei estiver entrando em vigor, esse direito à informação seja dado e eu acho que isso evita problemas. Comentário aqui. Eu acho que é importante, numa situação como essa, só complementando o comentário do Ronaldo, se separar, né? Quer dizer, uma coisa é o aluno, né? Atual aluno. Né? Ainda que a lei tenha entrado em vigor depois, você tem um contrato de prestação de serviço continuado, Isso. Você está executando o seu contrato. Tá? Você pode sustentar que esses dados estão cobertos pelo fundamento legal de execução do contrato. Agora, se estiver falando de ex-alunos, que você mantém informações na sua base de dados, aí precisa avaliar como é que você endereça isso. Você pode endereçar isso por meio do consentimento, como o Ronaldo mencionou. Você manda, olha, tenho esses dados seus aqui, você foi nosso aluno no período tal, mantive aqui na minha base de dados esses dados, você consente, né? Posso manter? Ou uma outra hipótese seria, de repente, se existir uma norma do MEC te obrigando a manter estes dados por um determinado tempo, você também pode sustentar que essas informações você pode e deve reter para o cumprimento de uma obrigação legal. Então, acho que por isso que é importante entender que tipo de dados a gente está falando,
que tipo de titular a gente está falando? Está falando de aluno ou ex-aluno? E aí, com isso, você consegue montar um mapa de risco que o Ronaldo bem lembrou, para identificar quais são os seus riscos do ponto de vista de compliance de dados. Exato. Mais uma Só mais pergunta. última. Opa! Ainda na área educacional, mas talvez se estenda para outros segmentos. A gente está hoje, obviamente, às vésperas de pensar em ações para LGPD. Sim. E no nosso caso, a gente tem convênios com algumas universidades lá na Europa. Na verdade, a GDPR já está no nosso colo e a gente tem que harmonizar. Quando eu faço um convênio com a universidade lá fora, como que eu vou lidar com esse aluno que vem e faz esse intercâmbio e como que eu faço com esse aluno que vai para lá também. Esse é um ponto. E aí a gente está num dilema, porque a gente não tem ainda um direcionador, ou pelo menos tem 2 linhas, dizendo que a OAB libera escritórios aqui no Brasil para nos assessorar nestes casos, e tem escritório defendendo que não. Há necessidade de fazer uma parceria com escritórios lá fora para poder dar conta dessa harmonização. Qual que é a posição de vocês? Tá, ponto importante. A gente trabalha muito no setor educacional. É um setor que tem peculiaridades próprias, como, por exemplo, lida com muito dado de crianças e adolescentes. Então, tem estratégias ali importantes para isso. Casos em que empresas têm relações com a Europa, podem ser, primeiro, bons, porque você já pode pegar o que foi feito lá e trazer essas práticas para o Brasil. Então, já vira uma espécie de mão na roda. A lei brasileira é muito semelhante à lei europeia. Então, sempre que a gente tem clientes que já têm uma prática europeia, nós buscamos aproveitar tudo o que já foi feito lá para implementar aqui no Brasil, que ganha tempo, praticidade e assim por diante. Agora, se você tem casos em que você está tendo fluxo de informações de alunos brasileiros para lá ou de alunos europeus para cá, aí é importante dar uma olhada na compatibilidade legal. Por que isso? Porque se você está na Europa e manda dados de alunos para o Brasil, mas fica determinado que esses dados não vão ter o mesmo patamar de proteção que eles recebem na Europa, a empresa ou a sede da empresa, a filial da empresa lá, pode sim ser, vamos dizer, processada ou investigada por ter supostamente violado os direitos europeus. Então, para todos os efeitos, por exemplo, uma das perguntas que vão ser feitas é se a empresa no Brasil já fez o processo de adaptação à lei brasileira. Se você já tiver feito, eu te garanto que 98% você está compatível com a lei europeia. Tem que ver ali alguns gaps que é importante fechar, mas você consegue fechar isso contratualmente ou de algumas outras formas, e aí isso passa a permitir o livre fluxo da Europa para cá. Com relação a Brasil, a Europa, a situação é um pouco mais favorável, porque a gente sabe que o regime europeu é mais robusto hoje até, e já está implementado, do que o brasileiro. Então, em princípio, você pode enviar dados Brasil-Europa, mas, de novo, nunca a compatibilidade é 100%. Você vai chegar, às vezes, a ter 3% ali de gap. Mas como fechar isso? Contratualmente. Aí você cria ali algumas salvaguardas contratuais para a pessoa que está recebendo os dados, e isso também te permite fazer esse fluxo. Mas, como regra geral, se você tem exposição à Europa, minha recomendação é ver o que eles fizeram lá, que sistemas eles adotaram, e isso pode ser uma mão na roda para fazer a adaptação, inclusive sua aqui no Brasil. Vamos fazer a apresentação do Bruno agora. Depois da apresentação dele, a gente abre para perguntas de novo, para debate. E depois do debate, a gente faz um happy hour lá fora, tá bom? Excelente. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. E aí, galera, tudo bem? Eu vou ser rápido aqui, tá? A ideia é eu falar um pouquinho sobre como vai funcionar o nosso produto, o produto que vocês usam
para ficar em compliance com o LGPD. A gente está num processo de validação disso ainda, então eu vou mostrar para vocês o roadmap de como vai funcionar. Por isso que a gente trouxe esses monstros aqui para ajudar a gente, inclusive, na construção do produto. Então, eles estão fazendo parte disso. Então, aqui é uma ideia geral ainda, não está fechado 100% do que a gente vai ter que fazer, mas acho que é um caminho já bastante trilhado. Tá? Então, não sei se vocês viram lá que o Marcelo comentou com vocês, lá da versão Omni, né? Na verdade, eu nem vou entrar em muito detalhe do Omni aqui, mas junto do Omni vai vir uma solução nova chamada Timeline. Eu vou falar bem pouquinho, porque não é o foco aqui, tá? No próximo slide. Então, o que a gente vai fazer de alteração do produto para contemplar esse monte de áreas de atuação que a gente trabalha? Então, a gente tem mercado financeiro, a gente tem pessoal abaixo do MEC, lei do call center, plano de saúde, então, assim, a gente tem clientes de tudo quanto é tipo. Hoje, a RAI tem 700 clientes, se eu não me engano, e agora com a YourViews vai para 1.400, eu acho, não sei de cabeça, alguém me corrija aí, por favor. Mas, cara, quase todos os tipos de mercado possível, então a gente tem que criar uma solução flexível para isso. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer é dar a possibilidade dos nossos clientes de, na entrada de atendimento, poder criar, a possibilidade de pedir o consentimento daquele consumidor para o que ele vai fazer. Então, por exemplo, se eu não tenho contratualmente alguma coisa que me assegura o uso dos dados, eu preciso do consentimento, beleza. Você vai lá na nossa solução, vai cadastrar que as entradas de atendimento vão ter um consentimento, vocês vão jogar esse consentimento lá, e em toda entrada de atendimento a gente vai pedir essa informação para ele. Beleza? O que acontece se esse consumidor ele não entrar, se ele não der o consentimento dele? Você vai ter que ser atendido, obviamente, a gente não pode bloquear o atendimento dele, mas a gente não vai exportar esses dados para frente, depois eu vou explicar o que é isso. Tá? No caso de mídias sociais, WhatsApp, a gente está vendo a possibilidade de na interface, porque como não tem ou a gente automatiza isso nas mídias sociais no WhatsApp com um robô inicialmente, perguntando se ele tem um consentimento ou não, ou a gente deixa essa informação para o operador. Então o operador vai falar, teve ou não um consentimento, dependendo do que ele fizer lá, vai acontecer ou não algumas coisas daquele atendimento. Tá? E aí, como o pessoal já falou, né, então dependendo de qual área que você está usando e qual a legislação aplicável, você não precisa do consentimento, porque você, dependendo do que você vai fazer com os dados, você não precisa, esses dados vão ser guardados e ok. Beleza, outro ponto que a gente vai ter de alteração no produto. Na pesquisa inicial dos produtos, então quando abre lá para falar no chat, no bot ou no próprio WhatsApp, o WhatsApp vai ser meio difícil, mas a gente ter a tipificação desses campos da pesquisa inicial, ou seja, eu vou poder falar no cadastro daqueles campos se aquela informação que eu estou pedindo para o meu consumidor é uma informação sensível ou não. Beleza? E aí, falando aqui se é a origem racial, ética, uma convicção religiosa, que o pessoal já falou sobre isso. Então, do lado do produto, vocês vão poder pedir essa informação, mas vocês vão ter que falar para mim. E aí, a equipe de onboarding vai ajudar vocês nesse sentido de, cara, essa é uma informação que é sensível, você não vai poder deixar aberto. Depois eu mostro para vocês o que acontece com essa informação dentro do nosso produto quando ela é marcada como uma informação sensível. Dentro do Timeline, que é um novo histórico que a gente está lançando para vocês, a gente vai ter a opção do operador poder excluir esses dados ou excluir algumas informações que aquele consumidor pediu. Obviamente, a gente não é maluco, então vocês vão poder ter a possibilidade de fazer uma checagem em duas etapas da exclusão desses dados. Então, tem operações que o operador ele é empoderado para poder fazer certas coisas e tem operações que não, então teria que escalar essa solicitação para alguma outra área. Então, a gente vai estar cobrindo desse jeito, então vocês vão falar para a gente como é que vocês trabalham. Tá? E, por último, o que a gente vai fazer, que acho que é o grande problema da LGPD. Dentro do Timeline, a gente vai criar uma integração onde vai ser possível a gente enviar eventos de exclusão para os nossos clientes e receber eventos de exclusão para os nossos clientes. Vou dar um exemplo aqui. Me corrija se eu estiver errado, viu, gente?
Beleza, eu estou lá, eu estou debaixo da lei do call center, faço o atendimento lá, guardo meus dados por 2 anos, e daqui a 2 anos e 1 dia eu ligo para a empresa e falo assim, quero excluir meus dados. Aliás, o pessoal fala que não existe sistema 100% seguro, não existe, e também nada é a prova de brasileiro. Vocês podem ter certeza que dia 1º de agosto vai ter gente ligando, pedindo a exclusão dos dados, sabendo da porra da multa. Desculpa a palavra, mas sabendo a multa. Eu falo palavrão, desculpa, gente. Escapou. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a RAI, ela capta esses dados, beleza? E aí você vai ter a opção de receber esses dados do seu sistema. Não adianta nada o cliente ligar para vocês e excluir os dados da RAI, e aí no dia seguinte o marketing vai lá e manda aquele e-mail firmeza para o teu cliente. Beleza, me escute se eu estiver errado, mas 2% de multa limitada a 50 milhões de reais. Então, a informação é de todo mundo. Então, a partir do momento que pediu para excluir dentro da RAI, eu tenho que avisar vocês e vocês vão ter que propagar essa exclusão desses dados. Beleza? Tô certo, gente? Tô certo? Então tá bom, eles estão dando risada ali. Não sei se é bom ou se é ruim isso, né? Do mesmo jeito que se lá no sistema de vocês alguém excluiu esse dado por outra via que não é a RAI, eu vou ter uma porta aberta para vocês poderem me avisar dessa exclusão. E eu vou excluir os dados também do lado de cá. Beleza? Posso seguir? Vamos lá. Quem nunca viu essa tela? Não tanta gente, ainda bem. Essa é a tela, é o timeline que vocês vão ganhar nesse 3º trimestre. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe dele, mas é o histórico novo da RAI. Tá? E qual que é a grande sacada desse histórico? Ele não vai ter somente as informações de atendimento de todos os nossos canais unificados, mas também vai ter a opção e a possibilidade de vocês enriquecerem esse histórico junto com a gente para auxiliar e melhorar o tempo médio de atendimento da sua operação. Beleza? Então, e aí, né, por que a gente fez a aquisição da YourViews? Porque para clientes de e-commerce, por exemplo, a gente já vai ter tudo integrado, os produtos que ele comprou, se o pedido foi enviado ou não, tudo já é integrado dentro desse mesmo histórico. Mas, de novo, as APIs vão estar abertas e é interesse nosso que vocês conectem os dados de vocês aqui para auxiliar a operação. Beleza? Depois, se vocês quiserem, eu posso entrar um pouco mais em detalhe do que é isso, mas não é o foco de hoje, não vou vender jabá aqui agora não, tá? Beleza. Então, dentro desse produto, vão existir opções. Então, a opção de eu poder excluir informações que aquele consumidor está me pedindo, beleza? Ou, na aba privacidade, eu poder excluir todos os atendimentos. Na verdade, a gente vai anonimizar os dados, então, eu vou saber que alguém fez um atendimento de bot, um atendimento de chat, mas eu não vou poder associar quem, não vou poder mostrar o diálogo, tá? É isso que a gente vai fazer, a gente vai anonimizar os dados e acabou. Então, é isso que a gente está disponibilizando. Além disso, beleza, e aí, como é que vai funcionar a questão de confirmação em 2 etapas? Vai existir um relatório dentro da nossa solução, onde eu vou ter todos os logs do que foi feito, e aí alguém, se vocês ativarem essa opção de 2ª etapa, vai confirmar ou não a exclusão do que aquele consumidor pediu. Beleza? Então vai ter que ver se está em contrato ou não, se o contrato está vigente ou não, etc. e tal, para depois confirmar ou não essa ação. Confirmou, a gente vai fazer o que o consumidor pediu e vai avisar os sistemas que estão conectados com a gente que essa informação foi solicitada e foi excluída, beleza? Se a informação for negada, quem está tomando essa decisão vai poder criar um comentário. Ele fala assim, cara, ó, desculpa, mas esse cliente tem um contrato com a gente, etc. e tal, então ele não pode pedir a exclusão desses dados agora. Beleza? Beleza, então a gente vai ter todos os registros de atividades, então vocês vão poder filtrar todos os logs, como a LGPD ela pede os logs de tudo que a gente está fazendo, a gente vai fazer. Beleza, e aqui é um pouco sobre a estrutura de acesso do nosso produto. Então, a camada Omni, que são as interfaces de atendimento, se comunicam com o timeline, o bot também. E aí todos os eventos que são gerados dentro do timeline vão poder ser enviados para os sistemas legados. Então, falando um pouco mais técnico, vão ser serviços que vocês vão conectar e a gente vai avisar vocês disso. Então,
vai ter que ter uma integração entre as equipes de tecnologia, tá? E vocês vão poder também inserir dados de outros produtos, de outros sistemas que não são os sistemas da RAI, para unificar naquela visão, para criar essa visão unificada. Tem um terceiro ponto que eu acabei não colocando, que é a questão... Falhei aqui, tá? Mas é a questão dos acessos, das informações que são... como é que é lá? Sensíveis. O que vai acontecer quando a informação é sensível? Depois eu até mostro para vocês a tela. Tá vendo aqui do lado esquerdo, a gente vai ter todas as informações que a gente pediu dos consumidores. O que for sensível vai aparecer como xizinho e uma opção do operador poder visualizar aquela informação. O operador visualizou aquela informação, beleza, vai gerar um log de registro falando que o operador A tentou ver a informação do XYZ daquele consumidor. Beleza? Então esse é o jeito que a gente vai tratar algumas das coisas que estão falando da LGPD. Como é que está o nosso roadmap disso? Então, nesse terceiro TRI, a gente vai fazer a validação do escopo. Então, isso aqui é um escopo inicial ainda. Então, vai ter um trabalho grande nosso com a Natália e o Renato sobre isso. A gente vai fazer algumas visitas em vocês para mostrar como vai ficar a versão final do produto, inclusive validar com a área de segurança de vocês. Eu já fiz algumas já. E a gente vai liberar o timeline para os clientes da base. Por quê? O que a gente está tendo que fazer? Como é um produto novo, a gente está tendo que exportar 15 anos de dados que são de Direct Talk para esse produto novo. Então, a gente, nesse trimestre, está exportando esses dados. Quando a gente terminar a exportação, o histórico de atendimento que o operador vê vai ser já essa versão timeline, obviamente, ainda sem as exclusões, sem nada da LGPD. Então, fiquem tranquilos, o operador não vai excluir nada, tá? No quarto TRI, a gente começa a implementação desse roadmap que a gente está definindo aqui. Inclusive, o Marcelo falou que acabando esse evento vai abrir a porta, vai entrar uma squad nova para eu poder fazer isso. Ele falou que sim. E no primeiro TRI de 2020, a gente libera para vocês. Então, vão ter 8 meses. Eu sei que é um tempo curto, mas eu acho que a gente vai poder trabalhar junto e poder se adequar todo mundo a essa exigência que vai acontecer, tá? Então, esse é mais ou menos o que a gente está desenhando para a RAI nos próximos meses, beleza? E aí, bom, para finalizar, mais do que nunca a partir de agora, então, a informação é uma responsabilidade de todo mundo. Então, não é da TI, não é só do call center, não é do SAC, é de todo mundo, tá? Então, os sistemas, eles têm que se conversar. Os sistemas têm que estarem abertos para poder se conversarem e a informação ser unificada, beleza? Isso é muito importante, tá bom? É isso. Eu quis ser bem rápido, eu sei que talvez seja muita informação no dia de hoje, mas a gente está caminhando, a gente vai começar a mandar comunicado para vocês, vai ter minuta de contrato também, vocês vão mandar minuta para a gente vai mandar minuta para vocês, a gente vai fazer parte desse processo de transição nosso aqui a partir do ano que vem. Beleza? Alguma pergunta? Certeza? Quanto à referência das informações sensíveis, como é que vocês identificam uma informação, o que é uma informação sensível ou não? Por exemplo, a gente trabalha com e-commerce e a gente faz uma reversa de um item e a pessoa tira uma foto. Aquela foto pode não ser sensível, pode ser um produto com defeito mesmo, mas essa foto pode ter, por exemplo, o filho do cliente que acabou aparecendo na foto, ou uma informação de endereço numa foto. Como é que eu identifico que um campo que não é um campo descritivo textual, por exemplo, ou não foi marcado como um campo sensível previamente na configuração, ele vira uma informação sensível? Deixa eu ver se eu entendi. Porque, assim, o que acontece? Na pesquisa, na configuração da pesquisa inicial, então, quando a gente, por exemplo, vai iniciar um projeto, então vem a equipe do call center junto com a equipe lá de onboarding e determina quais são as informações que a gente vai pedir para o consumidor para entrar em atendimento, beleza? Então, isso normalmente são campos, normalmente não, 100% dos casos são campos textos ou números ou múltiplas escolhas. Então, sei lá, é nome, CPF, e-mail e assunto. Sei lá, estou dando um exemplo aqui. Nesse caso, não tem imagem, entendeu?
Então, e quando... você está dizendo se a foto for sensível, né? Se o conteúdo da foto Se eu for trafegar sensível. um anexo e essa imagem for sensível. Isso. Então, provavelmente, o que vai acontecer? O operador vai ter que marcar pra gente, entendeu? Eu não vou ter como saber que aquilo é sensível. Entendeu? Entendi, Eu posso até tentar inventar alguma coisa maluca, mas eu acho que eu não vou conseguir, entendeu? Então, vai ficar parte do operador marcar que aquele anexo contém informação sensível para mim e aí ele vai entrar naquele formato que eu falei para vocês. Só fazer um comentário, Bruno. Essa pergunta é importante. Vocês viram que o legislador definiu o que é dado pessoal sensível. Tá? Dado opinião política, filiação política, religião, raça, etc. Tá? A gente já viu casos no passado, essa é uma discussão muito interessante, em que uma foto de uma pessoa, se for, por exemplo, um judeu usando uma kippá, isso é considerado uma informação sensível, porque indica a religião da pessoa. Tá? Então, às vezes, as pessoas acham que essa não é informação sensível porque não é o cara declarando que é judeu, não é o cara declarando uma determinada filiação política, mas de fato, uma foto nessas características pode sim ser considerado um dado pessoal sensível. Imagina o caso que eu estou uma empresa de plano de saúde e o consumidor manda um anexo de um exame médico. E lá tem alguma informação de alguma doença que ele tenha. Acabou. Então, assim, eu não consigo analisar essa informação, tá? Mais alguma? Bom, o Bruno vai ficar aqui, os nossos advogados vão ficar aqui. Vocês podem conversar com eles, a gente vai agora começar nosso happy hour. Obrigado a todo mundo que veio aqui, o pessoal da High Platform vai ficar aqui também. Então, é isso.